Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui a repercussão, né? A imprensa aí totalmente assustada com esse massacre do Flamengo e cabia mais. Vocês vão ver a análise deles falando que o Corinthians saiu no lucro hoje, poderia ter sido uma goleada histórica. Não deixa de ser uma goleada, né? Mas poderia ser mais ainda. E o Corinthians saiu no lucro. Um massacre aí comandado por Pedro e Arrascaeta. O Flamengo, né? Um jogo de almanaque no primeiro tempo. Mas vamos acompanhar tudo agora, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Ajuda demais o meu trabalho. Créditos de direitos autorais, ESPN Brasil e Sport TV. Vamos aqui análise e comentário, né, desse jogão de bola, o qual o Flamengo hoje deu um passo muito importante para a liderança do campeonato. Vamos pro vídeo. E chama muita atenção um dos comentários do Lédio, e até repercutir com ele, que o Corinthians pode voltar para São Paulo satisfeito com o resultado. É mais ou menos por aí, Raia? De um 4-0 ficou barato? Eu acho que a palavra satisfeito não, aliviado. Acho que aliviado é a palavra, né? Porque jogos onde o Flamengo consegue fazer uma vantagem ali segura, ele não força o Arrascaeta, ele normalmente tira o Arrascaeta do jogo. E o Pedro, né, cara? Ver o Pedro, assim, é óbvio que em primeiro lugar, quem fica mais feliz é a torcida do Flamengo em ver o Pedro jogando bem. Mas acho que a gente, falando de seleção brasileira, ver o Pedro conseguindo ter uma grande recuperação, já voltando fazendo gol, fazendo jogadaça, quase marcando um golaço, driblando, os movimentos assim muito naturais de um cara que ficou 7 meses praticamente parado. Sim. É de chamar a atenção, realmente chama muita atenção. Chega até a ser cruel, porque o Dorival Júnior, novo técnico do Corinthians, estava no Maracanã hoje para observar o jogo, ele deve ficar pensando: não pude contar com esse jogador nesse período que eu passei pela seleção, 2 meses antes. Pela seleção brasileira. E o próprio Dorival, nas entrevistas coletivas de convocação na seleção brasileira, sempre fazia questão de pontuar que ele contava com o Pedro. E aí, quando o Pedro volta a ser titular, né, o primeiro jogo dele como titular nesse retorno, ele mostra contra o time dele. Contra o time que ele vai ter que ajeitar. Vai comandar o Corinthians a partir da próxima quarta-feira na Copa do Brasil. É um jogador de um tamanho diferente. Acho que também é o Arrascaeta, que nesse momento, além de ser postulante a craque do brasileiro, algo que ele é quase sempre, é artilheiro, com 5 gols. O Pedro tem 4. Acho que esses dois diferentes, acho que muitos diferentes que o Flamengo tem, mas esses dois, né, Raé, de Arrascaeta, claro, numa forma física que permite com que ele desempenhe o talento, coloque em prática o talento que ele tem, e o Pedro, esse jogador que, como o Moreno disse, é uma notícia boa para a seleção brasileira, não mais para o Dorival Júnior, né? Dá para destacar muitos outros jogadores. Hoje é um 4-0 em cima do Corinthians, da forma como foi, é muito difícil você pegar um jogador que rendeu um pouquinho abaixo. Todos os jogadores do Flamengo foram muito bem na partida. Mas eu queria citar 2 coisas. Primeiro, o gol do Arrascaeta é um gol que ele consegue a proteção, consegue sustentar uma pressão, protegendo a bola e bate de chapa no cantinho. Um gol parecido, não muito parecido, mas parecido com o gol que ele fez contra o Vitória, que foi um golaço. Ele rouba a bola, sustenta a pressão, dribla e dá uma chapa no cantinho. Hoje ele só recebe a bola do pivô do Pedro, sustenta a pressão, né? Era uma bola que ele, possivelmente jogador do Corinthians, se não me engano o Ranieri, achava que ia conseguir roubar a bola dele. O Arrascaeta no corpo sustentou ali o Ranieri. E aí, de frente com o zagueiro, conseguiu achar um espaço para botar a bola no cantinho do Hugo Souza também, que é um baita goleiro, um goleiraço. E a outra questão do Pedro, vou pegar até aqui a informação. 4 gols e 1 assistência em 134 minutos no Campeonato Brasileiro. Isso dá uma média de 1 participação em gol em menos de 27 minutos do Pedro no Brasileirão. É muita coisa. Pedro que, claro, volta a ser candidatíssimo à artilharia, né? Nesse momento tem um gol a menos em relação ao Arrascaeta, mas volta mostrando o papel. E como fez falta, e é bom destacar como o Flamengo conseguiu manter um nível. Claro que as chances perdidas, elas são tema nos jogos que o Flamengo não vence, mas o Flamengo conseguiu ser campeão da Copa do Brasil sem o Pedro, conseguiu vencer o Carioca e a Supercopa desse ano também, sem esse baita jogador que tem, camisa 9, que com certeza vai brigar muito por essa vaga na seleção brasileira. E algo a destacar ali também, ele fala em relação a essas chances perdidas que a gente pontua dos últimos jogos, e a questão é essa, algo que vai acontecer. Ele cita os times europeus também, talvez os que estejam em melhor fase em 2025, Barcelona, PSG, para fazer essa comparação, porque o papel do treinador, e o Felipe Luiz vem desempenhando muito bem, é fazer um time, dar condições ao time de criar muitas oportunidades. A bola não vai entrar em todos os jogos. Acho que o que ele falou faz um certo sentido, né, em relação a isso. Acredito que a reclamação da torcida seja um certo preciosismo na hora da finalização. E aí eu acho que vai de encontro à declaração do Felipe Luiz. Quando o jogador ele perde determinadas oportunidades de gol porque ele está tentando fazer um gol mais bonito ou achar um companheiro
melhor colocado do que uma finalização. A finalização, ela faz parte do futebol. Você cria uma oportunidade para que ela seja finalizada. E chutar a gol é muito importante, mesmo que você chute para fora, porque você consegue se reestruturar defensivamente e não perder a posse de bola para sofrer um contra-ataque. Então, as reclamações, para mim, que eu entendi da torcida, era de certo preciosismo na hora da finalização. E não que o time não esteja criando, não que os jogadores não estejam tentando fazer o seu melhor ou performando melhor. E aí vai de encontro com a declaração do Filipe Luiz. Eu acho que o jogo ele tem 90 minutos, tem duas equipes ali tentando fazer o seu melhor. Vai ter dia que a bola não vai entrar. Como, por exemplo, foi contra o Vasco. Tinha do outro lado um goleiro que fechou o gol. O Léo Jardim fez uma excelente partida. O Flamengo não venceu o Vasco. Acontece. Agora, a partir do momento que você cria determinadas oportunidades de gol e você opta por não finalizar ou opta por fazer uma finalização sem tanta qualidade ou tenta fazer uma outra jogada que não seja... Aí eu acho que o torcedor ele tem direito de ficar um pouquinho na bronca, porque poderia ter sido com um pouco mais de carinho uma partida decidida por uma jogada que o jogador ele opta por fazer um outro tipo de lance. É porque o torcedor também, às vezes, é insaciável, né, Moreno? E o Flamengo vinha de uma goleada sobre o Juventude por 6-0, e aí emendou uma sequência sem marcar em duas partidas, mas cada uma delas tem um contexto. Tem a questão do Léo Jardim contra o Vasco e o outro jogo é na altitude contra a LDU também. Um jogo que a gente tem que sempre analisar de uma outra forma também, né? Mas eu acho que a reclamação ela é até anterior ao jogo contra o Juventude. E aí, de fato, eu corroboro com essa crítica da torcida. O Flamengo vinha falhando em aproveitamentos na frente do gol. No próprio jogo fora de casa que o Flamengo vence na Libertadores, vence com 1-0 Magrinho, gol do Juninho, já era um jogo onde o time não estava conseguindo... Você viu o Flamengo fazendo força para jogar, para conseguir finalizar as oportunidades que tinham, e alguns outros jogos do Campeonato Brasileiro também. Então foi o Flamengo que começou muito bem a temporada, teve um pequeno declínio, assim, principalmente com relação a essa questão de aproveitamento das finalizações das oportunidades, e aí a gente não tem como fugir disso. Um cara como o Pedro faz muita falta. Ele vai aumentar a tua média de gol, porque é um cara que entrega 30 gols por temporada, praticamente, entendeu? A gente citou aqui agora há pouco a média dele, 20 minutos por gol. Menos de 27 minutos para uma participação por gol. Não vai ser mantido porque é coisa de outro mundo, mas ele... De criticar esse Flamengo porque não marcou, porque empatou 2 partidas e depois goleia ou oscila demais, é para ter uma imaginação muito fértil, é para ter criatividade. Então eu gosto muito do Felipe quando ele também sobe um pouco o tom e ele fala, eu acredito no que eu estou fazendo. O mesmo jornalista, vocês da imprensa, o mesmo jornalista que me pede para trazer e recuar um pouco o Gerson é o que também me pede para colocar, sei lá, quem no ataque. E ele fala isso com muita propriedade, porque ele conhece muito bem esse time, ele arma muito bem esse time e ele consegue os resultados e mostrar em campo o que ele tem mostrado nos últimos jogos. Então, é impressionante. O Filipe Luiz, ele é sensacional, inclusive nas entrevistas coletivas, e ele foi mais uma vez. E chamando a atenção também, Fábio, para a defesa do Flamengo, porque a gente fala muito, é um time que marca, que faz muitos gols, é um time que está ali na frente com o Arrascaeta, com o Gerson, com o Pedro, agora voltando, com o Bruno Henrique, com o Cebolinha, e a gente acaba não falando muito da defesa, mas ele fala, essa defesa é que ganha campeonatos. Não, é isso, Márcia, são vários jogos sem sofrer gols, né? O Felipe fala sobre isso, e é uma defesa que participa muito do início da criação das jogadas, né? Porque se o Flamengo, por exemplo, contra o Corinthians hoje, ele marca sob pressão, né, na área adversária, isso é possível porque os zagueiros estão muito próximos da linha do meio-campo, né? Então ele encurta essas linhas e você tem que ter muito trabalho com relação a isso e confiança também, porque tem a questão do contra-ataque do adversário, enfim, então são jogadores de defesa que têm esse poder também de recomposição rápida, velocidade, confiança de marcar com a linha alta, chama atenção também a qualidade de passe que eles têm, né? Isso é trabalhado pelo Felipe no dia a dia. Mas também é uma característica desses jogadores, né? Então é por isso que ele opta pelo Ortiz, né, e pelo Léo Pereira, e em alguns jogos o Danilo também faz essa função, porque são jogadores que poderiam jogar, por exemplo, no meio-campo. O Léo Pereira joga no meio, já jogou como meio-campista, jogou como lateral esquerdo, né? O Ortiz já jogou como meio-campista, joga como zagueiro, o Danilo também faz essas funções por conta dessa qualidade no passe também. Então é isso, é um time que é moldado para fazer o que faz. O Felipe tem razão em falar, mas
a gente também tem nossos motivos para cobrar, né, Marcelo? O que chama atenção, assim, é lógico que tem um adversário do outro lado, é lógico que o adversário vai dificultar em muitos momentos para esse time do Flamengo também, mas a gente percebe que a intensidade que o Flamengo, por exemplo, colocou em campo hoje, ela tem a ver com o adversário, mas tem a ver também com os jogadores do Flamengo. Essa intensidade, em alguns jogos, ela não é colocada. E tem explicação para isso, são uma sequência de jogos, às vezes não é o mesmo time, às vezes o Flamengo olha para o adversário e, como a gente falou, imagina que vai construir o resultado sem precisar colocar tanta intensidade, mas é um time muito bom, como a gente tem falado. O Felipe Luiz, ele faz um ótimo trabalho, ele sabe montar o time, ele tem uma organização. Tem a questão individual, mas tem muito uma organização tática também. E com relação à zaga é isso, Marcelo. São jogadores de muita confiança, né, que realmente sabem exercer essa função de zagueiros e que participam muito também da marcação sob pressão e participam muito também no início das jogadas, porque tem muita qualidade técnica. A gente fala que o Flamengo, o Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, enfim, tem muita qualidade técnica. Os zagueiros do Flamengo também têm. Eles sabem sair com a bola. O Wesley, por exemplo, o Wesley, o Ortiz, o Pereira, né, o Ayrton Lucas, o Alexandre quando joga. São jogadores que sabem fazer essa função defensiva, mas também sabem colocar esse Flamengo para frente. Ô, Zinho, já vamos falar mais sobre o Flamengo, mas o Cícero Melo acompanhou lá no Maracanã a partida. Vamos conversar com o Cícero Melo, zona mista, então. Quem passou por aí, Cícero? Oi, Marcela, boa noite para você, para os companheiros, Fábio Luciano, Pascoalzinho e para o Fã de Esportes. Aqui no Maracanã tivemos um público excelente, 62.940 torcedores presentes, cerca de 60 mil rubro-negros e a diferença aí menos de 3 mil torcedores do Corinthians. O jogo que contou com a presença do novo técnico do Corinthians, Dorival Júnior. Ele estava numa cabine assistindo ao jogo, porque quem dirigiu o time foi o técnico interino pela terceiro jogo consecutivo, o Orlando Ribeiro. Flamengo foi um massacre rubro-negro desde o início do jogo. O Corinthians, vocês já comentaram, e resistiu 4 minutos e meio até o primeiro gol do Flamengo. O primeiro tempo terminou 3-0. Se o Flamengo força no segundo tempo, poderia ter terminado aí 5 ou 6 tranquilamente. Com esses 2 gols, o Pedro, que reapareceu pela primeira vez como titular do Flamengo depois da volta de uma lesão que o tirou dos gramados quase 7 meses. Fez uma cirurgia no joelho, lesão muito grave, já tinha voltado, mas hoje, primeiro jogo como titular, fez 2 gols. E o Arrascaeta, mesmo sendo meia, é o artilheiro do campeonato nesse momento. Com o gol que fez, chegou a 5 gols na tabela dos artilheiros. O Cebolinha completou o marcador. Na zona mista, a principal figura que falou, claro, foi o artilheiro Pedro. Vamos ver o que ele falou a respeito da sua atuação, dos 2 gols e dessa grande vitória rubro-negra. Só tenho que agradecer a Deus por esse momento, por essa recuperação ter sido excelente, né? Eu voltei bem confiante, eu voltei sabendo que eu respeitei cada fase, cada processo da recuperação. Então isso foi super importante também. Então, e hoje poder fazer um jogo desse, né, com a vitória, né, com placar elástico, placar que foi muito bom. Agradecer aos companheiros, comissão técnica que fizeram parte dessa recuperação, desse processo. E sem dúvida nenhuma foi muito bom e tem sido boa também essa recuperação, essa fase inicial em jogos também. Que não tem como. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo, como falei, né? Na coletiva anterior, se não conferir a coletiva do Felipe Luiz, está aqui no canal, tá bom? Só pegar lá a coletiva completa, ele falou muitos detalhes, inclusive sobre o Matheus Gonçalves, né? Sobre a questão do Pedro, muitas informações bacanas, tá bom? Mas sem delongas, o Flamengo hoje massacrou o Corinthians, como deixaram bem claro no começo do vídeo, poderia ter sido 6, 7, não seria nenhum exagero, o Corinthians hoje saiu no lucro, né? O Flamengo baixou, a gente viu claramente que o Flamengo tirou o pé, vamos dizer assim, do acelerador no segundo tempo, mas jogou mais para a questão da administração do jogo, né? Mais para conservar mesmo. E se forçasse, como o próprio repórter falou, se forçasse mais um pouquinho, poderia ter sido 6, 7, 8, não seria nenhum demérito, não seria nenhum exagero por parte do Flamengo, tá bom? O Flamengo aí tá brigando pela liderança, deixa eu só conferir aqui quanto tá o resultado do jogo entre Palmeiras e Bahia, tava 0-0, deixa eu só dar uma conferidinha aqui, já tá terminando lá o segundo tempo. Porque se manter esse placar, o Flamengo é líder do campeonato. Tá com 38 minutos do segundo tempo. Até o momento tá 0-0. Até o momento o Flamengo tá sendo líder do campeonato, tá bom? Um empate ou uma derrota por Palmeiras lá, o Flamengo
reassume a liderança do campeonato. Enquanto isso, o Cruzeiro está ganhando de 1-0 do Vasco. Lembrando que o próximo final de semana é Cruzeiro e Flamengo, né, no Mineirão, mando em campo do Cruzeiro. O Cruzeiro está passando vários problemas lá turbulentos, crise nos bastidores entre jogadores e treinador. Acabei de ver um vídeo aqui agora, nesse momento, ao qual o presidente do Cruzeiro botou mais fogo ainda nos problemas que está acontecendo. A gente sabe que o Dudu foi afastado do jogo por ter criticado o treinador Leonardo Jardim, por não estar colocando ele no jogo. Inclusive, ele foi afastado do jogo. Aí, para piorar, o presidente do Cruzeiro foi, assim que começou, antes da partida entre Cruzeiro e Vasco, a torcida perguntando ao presidente, né, o dono do clube, perdão, que é presidente também do clube, perguntando sobre o Dudu, o que vai acontecer com o Dudu. Ele fez nesse estilo assim, ó. Fez desse jeito, ou seja, né, ele vai pegar o beco, colocou mais lenha na fogueira, ou seja, tem tudo para o negócio piorar lá nos bastidores do Cruzeiro. Um presidente dessa forma não pode agir dessa forma, né? Um presidente desse tipo não pode agir dessa forma. Eu sei que ele está acostumado lá com administrar a questão do mercado e tudo mais, você fala na cara, fala o que tem que fazer, mas um clube você não pode agir dessa forma, porque você queira que não queira, você gera um problema muito grande no elenco, na administração do elenco do Cruzeiro, né? Vai gerar mais polêmica ainda. E se o Cruzeiro não conseguir a vitória hoje diante do Vasco, embora esteja ganhando de 1-0, mas um empate ou uma derrota, o pau vai comer lá com certeza, tá bom? Mas o Flamengo tem nada a ver com isso, tem que ir pra cima, né? E conseguir uma boa vitória. Ela tem tudo para fazer um bom jogo dentro do Cruzeiro e conseguir uma boa classificação, tá bom? Boa classificação, um bom jogo e conseguir os 3 pontos diante do Cruzeiro. Lembrando que quarta-feira, né, tem Botafogo da Paraíba e Flamengo. Um jogo muito importante para o Flamengo, assim, para o Flamengo fazendo bom placar, já dispara na questão da classificação. A gente sabe que o Felipe Luiz, com certeza, ele deixou bem claro isso na coletiva, né, que vai usar o Matheus Cunha, vai usar alguns outros jogadores, para o Matheus Gonçalves, vai reduzir, vamos dizer, vai dar um descanso a alguns jogadores que precisam. Eu acho corretíssimo, com todo respeito ao Botafogo da Paraíba, não bota muita dificuldade técnica diante do Flamengo. O Flamengo tem todas as condições com um time alternativo de fazer um bom jogo e conseguir um bom placar diante do Botafogo. Por isso se dá ao luxo, né, de conservar e preservar alguns jogadores, até porque vai ter uma maratona muito difícil agora, né? Cruzeiro, aí tem o jogo da volta lá na Argentina contra o Central Córdoba, é um jogo muito complicado, muito difícil. O Flamengo precisa estar 100% do seu apoio físico, né, e mental para diante desse jogo, tá bom? Por isso que eu sou a favor, nessa partida agora diante do Botafogo, tem que dar uma alternada para poder manter os jogadores, né, conservar os jogadores, preservar os jogadores, para ele consiga desempenhar a mais alta performance possível diante do Central Córdoba, que a gente sabe que é um jogo muito complicado, ainda mais na Argentina, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, espero deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais no meu trabalho. Créditos, direitos autorais, e ESPN Brasil e Sport TV. Deixa eu só conferir novamente aqui se já quanto falta lá. Deixa eu só conferir aqui rapidinho quanto o placar aqui. Deixa eu só ver aqui. Nesse momento tá 0-0 ainda. Deixa eu ver quantos minutos de jogo tá aqui. Tá com 41 minutos, né? 0-0 ainda. E o Bahia tá pressionando bastante o Palmeiras aqui. Tá indo pra cima do Palmeiras. Eu espero que termine assim, tá bom? Mas independente disso, o Flamengo hoje mereceu a vitória. Valeu.